Bom dia, estamos no dia 114 de leitura da Bíblia. Começaremos com Atos, capítulo 10, versículos de 1 a 33. O centurião Cornélio. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhe explicar tudo, mandou que fosse a Jope. Pedro tem uma visão. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Os enviados de Cornélio chegam a Jope. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: Estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar vocês para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi a seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou-o, dizendo: Levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: Faz hoje 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Josué, capítulo 7. O pecado de Acã.
Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou, dizendo: Vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e lhe disseram: Não é necessário que vá todo o povo. Bastam 1, 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fadigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram os 36 deles e perseguiram outros desde o porão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: Ah, Senhor, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: Levante-se, porque você está assim prostrado sobre o teu rosto. Israel pecou. Quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique-se o povo e diga: Santifique-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo o que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse, segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a casa indicada foi a de Zabde. E fazendo com que se apresentasse a casa de Zabde, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: Meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele. E conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: É verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra no meio da minha tenda e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã. E eis que tudo estava escondido nela e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã:
Por que você trouxe esta calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los ainda os queimou. E levaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Josué capítulo 8. A cidade de Ai é destruída. O Senhor disse a Josué: Não tenha medo nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra, prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entregarei em suas mãos o rei de Ai e o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com a cidade de Ai e com o seu rei o que fez com Jericó e com o seu rei, exceto que desta vez vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se preparou com toda a gente de guerra para marchar contra a cidade de Ai. Josué escolheu 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes uma ordem dizendo: Ponha-se de emboscada contra a cidade e por detrás dela. Não se distanciem muito da cidade, todos estejam alertas. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade e quando eles saírem contra nós, como da primeira vez, fugiremos deles. Vamos deixar que saiam atrás de nós até que os tiremos da cidade. Porque dirão: Estão fugindo de nós como da primeira vez. Assim fugiremos deles. Então vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, porque o Senhor, o seu Deus, entregará a cidade na mão de vocês. Depois de tomar a cidade, ponham fogo nela, façam segundo a palavra do Senhor. Vejam bem, é isso que estou ordenando a vocês. Assim, Josué os enviou e eles se foram à emboscada. E ficaram entre Betel e Ai, a oeste da cidade de Ai. Porém, Josué passou aquela noite no meio do povo. Josué se levantou de madrugada, convocou o povo e marcharam ele e os anciãos de Israel diante do povo contra a cidade de Ai. Marcharam também todos os homens de guerra que estavam com ele. Aproximaram-se e chegaram em frente da cidade e acamparam do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e a cidade de Ai. Josué reuniu 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada a oeste da cidade. Assim foi disposto o povo. Todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada a oeste dela. E naquela noite Josué foi até ao meio do vale. E aconteceu que, ao ver isto, o rei da cidade de Ai e os homens daquele lugar se apressaram. E levando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel à batalha diante das campinas. Porque o rei não sabia que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo o Israel fizeram de conta que estavam sendo derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso, todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. E perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel. Todos saíram atrás dos israelitas. Deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então o Senhor disse a Josué: Estenda na direção da cidade de Ai a lança que você tem na mão, porque entregarei a cidade nas suas mãos. E Josué estendeu a sua lança na direção da cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente no seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e puseram fogo nela. Quando os homens da cidade de Ai se viraram para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se voltou contra os que os perseguiam. Quando Josué e todo Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e atacaram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra. E os atacaram de tal maneira que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Porém, o rei da cidade de Ai foi capturado com vida e levado a Josué. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores da cidade de Ai no campo e no deserto onde os tinham perseguido, e todos tinham caído a fio de espada e já estavam mortos, todo Israel voltou à cidade de Ai,
e a passaram a fio de espada. Os que morreram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores da cidade de Ai, porque Josué não retirou a mão que havia estendido com a lança até haver destruído totalmente os moradores da cidade. Os israelitas saquearam para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor, que havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas até o dia de hoje. Enforcou o rei da cidade de Ai numa árvore e o deixou ali até a tarde, ao pôr do sol, por ordem de Josué. Tiraram o cadáver da água e o jogaram na entrada do portão da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Renovação da aliança. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito na lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, que não tinham sido trabalhadas com instrumento de ferro. Sobre esse altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, tanto estrangeiros como naturais, com os seus anciãos, os seus chefes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levaram a arca da aliança do Senhor. Metade deles se postou em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra, de tudo que Moisés havia ordenado, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Jó, capítulo 24. Os maus roubam. Porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento, e porque os que o conhecem não veem tais dias? Aos que removem os marcos de divisa, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam o jumento que pertencem ao órfão e como penhor ficam com o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados e os pobres da terra. Todos têm de se esconder. Os pobres são explorados pelos maus. Como jumentos selvagens no deserto, os pobres saem para o seu trabalho, à procura de alimento. Em campo aberto encontram comida para eles e para os seus filhos. Cortam seu pasto no campo e apanham as uvas que ficam nas vinhas dos ímpios. Passam a noite nus por falta de roupa e não têm cobertas contra o frio. São encharcados pelas chuvas das montanhas e, por falta de abrigo, abraçam-se às rochas. Orfãozinhos são arrancados do peito, dos pobres se toma penhor. Os pobres andam nus, sem roupa e famintos carregam os feixes. Entre os muros desses perversos espremem o azeite, pisam as uvas no lagar, enquanto padecem sede. Desde as cidades gemem os que estão para morrer, e a alma dos feridos pede socorro, mas Deus não considera isso normal. Perversos, assassinos, adúlteros, ladrões. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. O assassino se levanta de madrugada, mata o pobre e o necessitado, e de noite se torna ladrão. O olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo: ninguém me verá, e cobre o rosto. Nas trevas, ladrões invadem as casas, mas de dia ficam escondidos, porque não querem nada com a luz. Pois amanhã é para todos eles como sombra de morte, mas os terrores da noite lhes são familiares. Deus atenta ao perverso. Os perversos são levados rapidamente na superfície das águas. A porção deles na terra é maldita, e por isso já não andam pelo caminho das vinhas. A seca e o calor desfazem as águas da neve. A sepultura faz o mesmo com os que pecaram. A mãe se esquecerá deles, os vermes os comerão com gosto. Nunca mais haverá lembrança deles. A injustiça será quebrada como uma árvore. Maltratam as estéreis que não têm filhos, e não fazem o bem às viúvas. Mas Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Eles se veem em pé,
quando desesperavam da vida. Ele lhes dá descanso e nisso se apoiam. Mas os olhos de Deus estão atentos aos caminhos deles. São exaltados por breve tempo, depois passam colhidos como todos os demais. São cortados como as espigas do trigo. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas palavras?